Olá pessoal da radiologia, equipe do radiodiagnóstico. Nós nos reunimos neste momento para discutir os nossos exames de enterotomografia ou enteroressonância. Os exames que vão estudar aí o intestino delgado, a parte ilio-jejunal dos nossos pacientes. Esses exames serão aplicáveis aos pacientes ambulatoriais. O paciente que vem de um gastro, de um prócto, de um médico específico dessa área anatômica, dessa anatomia citada, direcionado para um estudo de entero. A indicação clínica muitas vezes vem como pesquisa de doença de Crohn ou pesquisa de doença inflamatória intestinal. Então, nesse encontro, nós vamos discutir o preparo para esse procedimento específico. Tá? O paciente é um paciente específico, não cabe executar esse exame ao nosso paciente do pronto-socorro. Ao paciente que vem com dor abdominal difusa, num pronto-socorro, um serviço que atende pronto-socorro, emergência, tá? Ou mesmo na própria indicação, doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, mais de um paciente de PS, de pronto-socorro. Esse paciente não se enquadra a esse método. O exame é o exame específico de abdômen, rotina, com contraste, uma pesquisa de abdômen agudo. No caso do nosso encontro de hoje, é discutir os pacientes que se enquadram no diagnóstico a partir de uma enterotomografia ou uma enteroressonância. Então, o primeiro passo é fazer essa identificação do paciente que se enquadra nesse exame. Identifiquei o paciente, eu preciso ter os materiais para esse exame. Então, eu preciso ter lá uma jarra para fazer uma solução de 1,5 litro de água potável com 7 sachês de Mulvilax ou 5 sachês de Macrogol. Então, isso vai ser comprado, a unidade de prestação de serviço, ela tem esse material, em casos extremos o paciente tem que adquirir esse material. Eu preciso do material da punção, eu preciso de um soro, eu preciso de um Buscopan para infundir EV. Então, todos esses materiais eu preciso ter na unidade e estar preparado após a confirmação, a identificação. Eu preciso preparar esses materiais e chamar o meu paciente. Chamei o meu paciente, orientei o meu paciente, esse paciente vai se trocar, é uma exigência para esses exames, trocar toda a roupa do paciente, seja a tomografia, seja a ressonância magnética, puncionar uma veia, a equipe da enfermagem já está preparada, treinada para isso, e após a punção eu vou liberar aí a injeção de 250 ml de soro diluído ali, uma ampola de Buscopan EV, tá? Comecei essa infusão para hiperidratação EV do paciente, esse paciente vai ingerir a solução preparada na minha jarrinha, copos de 200 ml de 15 em 15 minutos, tá? Uma última etapa para o procedimento é decidir, esse paciente vai fazer o procedimento? Esse paciente não pode fazer o procedimento por alguma restrição à ingestão hídrica, alguma restrição à infusão do contraste venoso. Há alguma restrição por parte desse paciente, esse exame deve ser encaminhado para o serviço administrativo, para a recepção, para que o pedido seja cancelado e esse paciente seja devolvido ao consultório médico. O médico ele vai buscar um outro método diagnóstico para alcançar aí a resolução do problema do paciente. É positivo? O paciente foi passado por uma triagem, uma anamnese, eu identifiquei, preparei esse paciente, ele pode realizar o exame, então eu vou começar esse processo, igual eu já falei para vocês, esse paciente vai começar a ingerir essa solução e eu vou liberar a infusão aí do soro EV no paciente, tá? É importante relembrar com vocês o tempo do preparo. Esse tempo não pode passar 50 minutos, tá? Então, a partir do início da ingestão, a partir da liberação do soro EV com Buscopan, esse paciente, claro, não pode ser alérgico a Buscopan, não pode ser alérgico a nenhuma fórmula do Macrogol, do Mulvilax. Então, esse paciente passou pela triagem, dando uma resposta positiva aos fluxos, então eu vou começar a ingestão da solução, né? Ao momento que esse paciente começa a beber lá os nossos 8 copinhos com 200 ml da solução, né, totalizando ali 1,5 litro de solução. Então, eu começo a ingestão, libero a infusão do soro EV, esse paciente vai tomar 2 copinhos de solução, né, ao longo aí de 15 minutos. Após os 15 minutos, mais 2 copinhos de solução, né, após 15 minutos, mais 2 copinhos de solução e os últimos 15 minutos também os últimos
2 copos de solução. Isso vai totalizar 8 copos de 200 ml, certo, pessoal? Então, esse é o preparo para o exame de enterotomografia ou enterorressonância. O preparo é o mesmo. Eu tenho que entender que esse método diagnóstico busca fazer uma avaliação minuciosa do intestino delgado, da parte ilio-jejunal dos nossos pacientes. Então, um preparo muito longo, que exceda 50 minutos, vai distorcer o meu diagnóstico. Eu vou passar por um estudo de parte colônica, distensão da região colônica. Não é esse o propósito do exame de êntero. O nosso propósito é estudar a parte ilio-jejunal dos nossos pacientes. Então, se atentem ao tempo deste preparo, se atentem à segurança dos nossos pacientes, ao modo correto de preparar para o procedimento, que, claro, vai ser discutido em uma outra aula. E é isso, pessoal. Muito obrigado.